Nossa, hoje caos, né? Tá fazendo barulho em algum lugar aí? Olá, eu sou a Evelyn, estudante de psicologia, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre conversar. Vamos lá. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver um pouco ainda, né? A gente precisa observar. Observar, entendeu? Esse negócio ainda, porque realmente é uma coisa que faz uma diferença, que dá um negócio, dá diferença, e que se a gente não fizer, meu amigo, pode dar uma merda tão grande, mas tão grande, e a gente pode ficar com tanta minhoquinha na cabeça por causa disso. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, vai deixando aquele gostei, entendeu? Vai ajudando a gente a fazer esse canal crescer, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Vocês podem reparar, minha unha está combinando com a parede. Por que eu falei isso? Não sei. Vamos voltar. O tema do vídeo é conversa. Vamos pensar sobre esse tema e o que dá pra gente abstrair sobre ele, o que dá pra gente, meu Deus, utilizar a nosso favor, né? Sobre a conversa. Vamos lá. Primeiro, eu queria aqui trazer a importância da conversa. Porque às vezes a gente fica tão noiado, eu digo noiado no sentido de a gente estar tão dentro da nossa cabecinha, das coisas que a gente pensa, que a gente esquece que existe a possibilidade de conversar para resolver um problema. Que a gente esquece que existe a possibilidade da gente tirar uma dúvida. Nossa, hoje caos, né? Tá fazendo barulho em algum lugar aí. Que a gente esquece que existe a possibilidade de resolver a maioria dos problemas na conversa. Mas não em qualquer conversa, né? Numa conversa que realmente seja útil no sentido de eu estar expondo a minha opinião, a pessoa estar expondo a opinião dela e as duas pessoas serem flexíveis o suficiente para os dois chegarem numa síntese e resolver o problema. Resolver o problema de verdade. Porque às vezes a gente não, pai, deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. E daí as coisas vão virando uma bola de neve e ninguém faz nada do jeito que deveria ser feito, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a conversa não existiu. A conversa, ela só partiu de um lado e o outro só aceitou e disse, é isso mesmo. E por que eu tô falando disso? Porque ela não é só útil dentro de relacionamentos amorosos, dentro de relações profissionais. A conversa, ela é útil em todas as relações que a gente tem. Toda relação que a gente tem, para ela ser uma boa relação e para essa relação ser pautada na realidade, ter um pezinho no chão, essa relação, ela precisa de conversa. Porque, às vezes, uma pessoa fala alguma coisa pra você interpreta de um jeito. Aí você vai e faz do jeito que você interpretou. Aí essa pessoa chega e olha e fala assim, nossa, mas eu não falei isso. Mas isso tá errado. Foi isso que eu falei. E daí, como você teve dúvidas, mas não perguntou pra essa pessoa sobre essa dúvida que você teve, ou sobre qualquer coisa, seja ela pelo que for. Eu tenho vergonha. Essa pessoa vai achar que eu sou burra. É porque essa pessoa é aquilo. E daí, meu Deus do céu. Essa pessoa não vai nem ligar porque eu tô falando, ou qualquer coisa nesse sentido. Você perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa. Você perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa já na primeira vez, né? Já logo de cara. Porque você teve dúvida, mas você não tirou a dúvida. Você não perguntou, você não se comunicou, você não conversou. Tá vendo como a resolução desse problema poderia ser simplesmente uma pergunta? Poderia ser simplesmente conversar com a pessoa? E o conversar, ele abrange todas as nossas relações. Então, quando eu falo pra vocês que a gente tem que conversar, eu não tô falando pra vocês simplesmente sentarem do lado do seu colega de trabalho e ficar lá o dia inteiro papeando, falando sobre a vida, a verdade, o universo. Então, né? Sabe a dona Chiquinha do bar? Então, não. Eu tô falando sobre a gente conseguir ter uma comunicação clara com todo mundo para que todas as nossas ações sejam claras e também que os pequenos desentendimentos que eventualmente vão ocorrer, é normal, ocorram com menos intensidade, com menos quantidade. Por quê? Não porque, eu não quero ter problema, não, porque é mais fácil. A vida é mais fácil assim. Se a gente gastar energia na clareza das coisas, a gente não precisa gastar energia resolvendo
os desentendimentos das coisas. Você consegue entender? Vocês conseguem entender que existe uma diferença aí? Então, vamos pensar numa situação real aí em que a conversa poderia resolver o problema, né? A conversa e o entendimento de todas as partes poderiam resolver e solucionar a questão. Você está trabalhando num grupo bem grande de pessoas, todas têm que fazer alguma coisa, cada um foi direcionado para fazer alguma coisa e tem um órgão específico que está cuidando dessas coisas. E daí, esse órgão específico fala, eu quero que vocês façam isso desse jeito, com esse prazo, dessa forma, fazendo desse jeito, dando todo o amparo possível para vocês. Esse órgão, é visível que ele tá dando todo o amparo possível para vocês. Mas, esse é um órgão grande e daí tem vários outros grupos menores. Mas um desses grupos menores, uma das pessoas vai numa reunião, aí na outra reunião ninguém vai. Mas então, daí outra não vai, aí outra vai, um lê ata, outro não lê ata, porque a ata de reunião, né? Pega uma informação pela metade, o outro pega uma informação e acha que é uma coisa e na verdade é outra. E daí, já fez a merda já tá feita. As pessoas, né, daquele grupo menor, já não vai pegar a informação toda. Pegou a informação por partes e não vai conseguir ter acesso ao todo. A partir do momento que essa pessoa já não tem acesso ao todo, né, pode ser um erro da instituição também, pode ser talvez um erro de comunicação, no sentido de, gente, olha, as reuniões vão ocorrer tal horário, desse jeito. A comunicação ali já vai estar poluída. Então esse grupo, talvez, ele tenha a imagem de que essa empresa é uma instituição que tá meio desleixada, é uma instituição que não passa informação direita, é uma instituição que tá fazendo as coisas meia boca. Ao passo que talvez outro grupo olhe e fale assim, nossa, a instituição tá sendo muito acolhedora, a instituição tá fazendo as coisas tudo certinho. Só que sim, aquele grupo que tá falando isso, ele teve acesso, ele conseguiu entrar em todas as reuniões, ele conseguiu ter acesso a todas as atas, ele conseguiu ter acesso a todos os documentos que foram disponibilizados, né? Ao passo que aquele outro grupo não. Tá vendo como o erro de comunicação impediu um grupo de conseguir ter acesso a mais informações, no sentido de conseguir fazer o trabalho deles bem feito, e impediu a empresa de conseguir auxiliar o grupo. E você percebe que esse erro ele não precisa necessariamente ser só de um lado ou ser só de outro. Ele pode ser um erro dos dois lados. Isso é um erro de comunicação. Então, quando eu falo do poder da comunicação, quando eu falo que a gente precisa conversar, é sobre esse tipo de coisa. Por quê? Se desse um insight, alguma daquelas pessoas daquele grupo falasse assim, não, agora eu vou participar de todas as reuniões, eu vou pedir para alguém, que é representante da instituição, pegar e me mandar todas as atas, eu vou ler tudo, vou me informar de tudo e vou avisar meu grupo. Muitas das questões que esse grupo talvez tivesse levantado, né, poderiam ser solucionados. E claro, com o amparo da instituição. Por quê? Porque daí a instituição estaria ciente de que isso está acontecendo, de que está ocorrendo essa falha de comunicação. E também a instituição poderia tomar medidas para que essa falha se diminui ou seja corrigida, né? Tá vendo o poder da comunicação? Tá vendo como a comunicação é muito importante? Ela precisa ser pautada na realidade? É uma coisa que é muito importante, né, a gente falar também. Se a gente recebe uma informação pela metade, e a gente não sabe que essa informação é pela metade, a gente acha que é a informação completa. Então a gente vai basear as nossas crenças e etc. em cima daquela informação pela metade que a gente acha que é inteira. Então, é muito importante a gente buscar de várias fontes. A gente, por exemplo, faz parte dessa instituição que tem vários grupos menores. Perguntar para os outros grupos menores se eles estão tendo essas dificuldades, ver com os outros grupos como que está sendo essa questão para eles. E daí a gente talvez consiga pegar mais informações. Isso pode ser no micro, pode ser no macro. Eu tô falando de empresa, né? Tô pensando em empresa, mas a gente pode pensar em várias outras coisas. O que eu quero dizer para vocês é que a comunicação ela é uma ferramenta que deve ser usada. A gente não fala, a gente não criou um sistema de linguagem à toa. Então, falem, conversem, perguntem, questionem e não sejam babacas. Por favor. É pra vocês perguntarem? Sim. É pra vocês questionarem? Sim. É pra vocês ficarem vendo realmente, testando hipóteses, sendo cientistas? Sim. Mas não sejam babacas. Saibam
fazer isso, saibam fazer esse processo, saibam perguntar. Porque não adianta nada, gente. Ah, não, porque eu queria saber sobre isso, isso, aquilo. Eles falam, não, né? Sejam solícitos também. Se alguém perguntar alguma coisa, você explica, conversa. Porque não adianta nada. Ah, não, porque hoje eu tô afim de conversar. Vou conversar com todo mundo, questionar tudo. Mas daí no dia seguinte alguém vem questionar alguma coisa pra você não quer saber. Peraí. Então tem que ter o negócio do equilíbrio. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo fez algum sentido pra vocês, se vocês a partir de agora vão começar a conversar mais com as pessoas, perguntar mais as coisas, tirar mais dúvidas, deixa aquele gostei, tá bom? É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de algum jeito, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais. Tchau!